É como na história de Pinóquio. O que acontece no início da história de Pinóquio é que Gepeto faz um desejo a uma estrela. Falamos sobre isso um pouco. Gepeto se alinha com a manifestação metafórica do bem mais elevado que ele pode conceber. Ele faz um compromisso. Ele mira a estrela. Para ele, a estrela é a possibilidade de que ele possa pegar sua criação, um boneco cujas cordas são puxadas por forças invisíveis, e transformá-lo em algo autônomo e real. Isso é uma ambição e tanto. Somos sábios o suficiente para colocar isso em um filme infantil, mas somos tolos demais para entender o que isso significa. É uma interessante justaposição que podemos tanto saber disso quanto não saber ao mesmo tempo. Você pode ir ao cinema, pode assisti-lo e tudo faz sentido. Mas isso não significa que você possa ir para casa e pensar, eu sei o que isso significava. As pessoas são complicadas. Existimos em diferentes níveis e todos os níveis não se comunicam entre si. Mas o filme é uma hipótese, e a hipótese é que não há caminho melhor para a autorrealização e o enobrecimento do ser do que postular o bem mais elevado que você pode conceber e se comprometer com ele. E então você também pode se perguntar, e isso definitivamente vale a pena perguntar: você realmente tem algo melhor para fazer? E se não tem, por que faria outra coisa? Não andeis, pois, inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Passei muito tempo tentando entender o que isso significava também, porque não é uma daquelas frases que podem ser lidas facilmente como pró-cigarra e anti-formiga, a velha fábula da cigarra e da formiga. Não vou contá-la, mas a formiga trabalha, e a cigarra se diverte. A formiga sobrevive no inverno. A cigarra morre. Isso parece ser uma frase pró-cigarra, mas não é. Ela diz algo diferente. Diz que, se você se orientar adequadamente e prestar atenção ao que faz todos os dias, isso funciona. Eu realmente acho que isso está de acordo com o que entendemos sobre a percepção humana. O que acontece é que o mundo se ajusta ao seu objetivo. Você tem que ter um objetivo para fazer algo. Você é uma criatura que almeja. Você olha para um ponto e se move em direção a ele. Está embutido em você. Digamos que o seu objetivo seja o mais alto possível. Isso organiza o mundo ao seu redor. Isso organiza todas as suas percepções e determina o que você vê e o que não vê. Organiza suas emoções e motivações. Então você se organiza em torno desse objetivo. O que acontece então é que o dia se manifesta como um conjunto de desafios e problemas. E se você os resolve adequadamente, permanece no caminho em direção a esse objetivo. Você pode se concentrar no dia. Dessa forma, você pode apontar para o longínquo e viver no dia. Parece-me que isso torna cada momento do dia supercarregado de significado. Se tudo o que você está fazendo todos os dias está relacionado com o objetivo mais elevado que você pode conceber, essa é a definição exata do significado que sustentaria sua vida. Voltando a Noé. O caos está prestes a se desencadear e a desordem está chegando. Quando isso está acontecendo em sua vida, você pode querer estar fazendo algo que considera realmente valioso. Isso é o que vai mantê-lo vivo quando tudo estiver inundado. E você não quer esperar até que a inundação chegue para começar a fazer isso. Se a sua arca estiver pela metade e você não tiver um capitão, a probabilidade é muito alta de que você se afogue. Portanto, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, mas não vês a trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu. Pode estar se perguntando o que é uma trave. Um argueiro é uma partícula de poeira, e uma trave é uma peça de madeira muito grande. Portanto, o problema aqui não é tanto a cegueira dos outros, embora haja tanta cegueira nos outros quanto em você. O problema aqui na descrição
é que você deve se preocupar com o que está interferindo na sua própria visão primeiro. Você deve deixar as outras pessoas em paz em relação a isso. Então, se sua maneira de ser no mundo é tal que você deseja que os outros ajam melhor para melhorar as coisas para você, ou se você identifica o mal e a catástrofe como algo que está fora, que outra pessoa precisa consertar ou pela qual outra pessoa é responsável, então você não vai consertar isso. Você permanecerá cego para as coisas que está fazendo e deixando de fazer que fazem as coisas não correrem bem. Portanto, é melhor pensar. É provável que eu esteja cego de muitas maneiras. Talvez haja algumas maneiras de corrigir isso. É altamente provável que você esteja cego de várias maneiras. Na verdade, é virtualmente certo, então é mais útil pensar: como estou errado nesta situação? Vou lhe contar algo que aprendi a fazer quando brigava com minha esposa, o que acontecia com frequência. Quando você realmente se comunica com as pessoas, descobre que há muitas coisas com as quais você não concorda. Isso ocorre porque vocês são realmente criaturas diferentes. Se você realmente vai ter uma conversa honesta, vai descobrir que não vê as coisas da mesma maneira. Então você pode fingir que não é o caso e fazer vista grossa e acabar em uma guerra silenciosa de 30 anos, ou pode ter a maldita briga quando precisar e ver se pode resolver o problema. De tempos em tempos, nos encontrávamos em situações em que estávamos em desacordo. Não conseguíamos avançar. Isso poderia se transformar em ofensas. Portanto, uma das coisas que aprendemos a fazer foi, quando chegávamos a um impasse, era interromper a discussão e refletirmos sozinhos um pouco, pensar: estamos nessa situação desagradável. Não conseguimos descobrir como avançar. Eu sempre pensava, é claro que é culpa dela. Obviamente é culpa dela, pelo menos 95%. Mas talvez tenha algo que eu tenha feito que contribuiu, uns 5%. Eu me sentava e pensava, e me fazia uma pergunta: há algo que fiz nos últimos 6 meses que aumentou a probabilidade de chegarmos a esse impasse? Vou te dizer, você não tem ideia de quão rapidamente sua mente gera uma resposta para uma pergunta assim. Certamente há algo idiota que você fez, que você sabe, que você se lembra, que aumentou a probabilidade de você querer estrangular a pessoa que ama. E então você pode ir e contar a eles. E então você pode ter uma conversa, especialmente se eles fizerem a mesma coisa. Você diz: olha, aqui está como sou idiota nessa situação. A outra pessoa diz: aqui está como sou idiota. Então vocês são 2 idiotas, e talvez possam ter uma conversa. Tu, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. É difícil discordar disso. Pede, e ser-te-á concedido. Busca, e encontrarás. Bate, e abrir-se-á para ti. Pois todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-á. Isso soa bastante otimista. Mas, mais uma vez, acho que é uma descrição da estrutura da realidade existencial. Quando estou em minha prática clínica, observo, isso também vale para meus alunos, que a vida das pessoas não é como elas gostariam que fosse. Então você pergunta: por quê? Esqueça a tragédia e a catástrofe. Isso é autoevidente. Não vamos discutir isso, embora o grau em que você traz sua própria tragédia seja sempre indeterminado. Mas eu nunca diria que cada coisa terrível que acontece a uma pessoa é algo que ela merece. Acho que é uma pressuposição muito perigosa, especialmente porque todo mundo fica doente e morre. Uma das principais razões pelas quais as pessoas não conseguem o que desejam é porque, na verdade, não descobrem o que desejam. E a probabilidade de você obter o que seria bom para você, que é ainda melhor do que o que você deseja. Você pode estar errado sobre o que deseja facilmente, mas talvez você possa obter o que realmente seria bom para você. O motivo pelo qual você não consegue é porque você não tenta. Você não pensa: isso é o que eu gostaria de ter. Eu não quero dizer de uma maneira em que você manipule o mundo para forçá-lo a lhe entregar bens ou status. Não é isso que quero dizer. Quero dizer algo como: imagine que você está cuidando de si mesmo como se fosse alguém por quem você realmente se importa. E então você pensa: estou cuidando dessa pessoa. Gostaria que as coisas fossem o melhor possível para ela.
como a vida dela teria que ser para que isso acontecesse? As pessoas não fazem isso. Elas não se sentam e pensam: tudo bem, vamos descobrir isso. Você tem uma vida que é difícil, obviamente. 3 anos a partir de agora, você pode ter o que precisa. Você tem que ter cuidado com isso. Você não pode ter tudo. Você pode ter o que seria bom para você, mas você tem que descobrir o que é. E então você tem que buscar isso. Minha experiência com as pessoas tem sido que, se elas descobrem o que é bom para elas e buscam isso, então conseguem. É uma coisa estranha. Não é tão simples. Você pode formular uma ideia sobre o que seria bom para você e dar 10 passos em direção a isso, e depois descobrir que sua formulação estava um pouco errada, então você tem que reformular seu objetivo. Você está meio que zigue-zagueando enquanto se move em direção ao objetivo. Mas uma grande parte da razão pela qual as pessoas falham é porque elas nunca estabelecem critérios para o sucesso. E como o sucesso é uma linha muito estreita e muito improvável, a probabilidade de você tropeçar nele aleatoriamente é 0. E assim há uma proposição aqui. A proposição é: se você realmente quer algo, você pode ter. A pergunta então seria: o que você quer dizer com realmente querer? E a resposta é que você reorienta sua vida de todas as maneiras possíveis para tornar a probabilidade de que isso ocorra o mais certa possível. Essa é uma ideia de sacrifício. Você não consegue tudo, mas talvez você possa ter o que precisa. E talvez tudo o que você precisa fazer é pedir. Mas pedir não é um capricho ou um desejo de hoje. Você tem que ser extremamente sério sobre isso. Você tem que pensar: estou fazendo um balanço de mim mesmo. Se eu fosse viver corretamente no mundo e se fosse me preparar para que o ser se justificasse em minha avaliação, exatamente o que eu buscaria? Uma das coisas que descobri é: você pode tentar isso. Isso é uma forma de oração. Sente-se na sua cama um dia e pergunte a si mesmo: que coisas incrivelmente estúpidas estou fazendo regularmente para arruinar completamente a minha vida? Mas você tem que querer saber a resposta? Isso é o que realmente significa fazer a pergunta. Não significa apenas dizer as palavras. Significa que você tem que decidir que quer saber. Você vai descobrir isso tão rapidamente que vai deixar todos os pelos do seu corpo arrepiados. Jung pensou sobre isso. Ele pensou que as pessoas tinham 2 polos de consciência. Um era a consciência individual com a qual cada um de nós se identifica. O outro era algo que ele chamou de o self. Você pode pensar no self como o divino interior. Isso é uma simplificação bastante válida. É a parte universal da sua consciência. Essa é outra maneira de pensar sobre isso, seja qual for a sua consciência. Mas é algo com o qual você pode se consultar. Sócrates disse que o que o tornava diferente de todos os outros na Grécia era que ele consultava sua consciência. Ele se perguntava como deveria se comportar no mundo e, em seguida, fazia isso, seja o que fosse. Ele não tentava forçar uma solução. Ele não tentava forçar uma solução egoisticamente. Ele perguntava: vou me manifestar da melhor maneira possível no mundo. Você é perfeitamente capaz de realizar feitos imensos de imaginação, sonho e fantasia. Deus sabe como você faz tudo isso. E se você consultasse a si mesmo sobre o melhor resultado possível para você? Você pode obter uma resposta. É isso que esta proposição é. Ou qual é o homem de entre vós que, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se ele pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Isso é uma pergunta sobre a natureza fundamental do ser. Uma das hipóteses no Novo Testamento, que é de alguma forma diferente daquela que estrutura o Antigo Testamento, é que a fé torna o ser bom. É uma proposição muito interessante, então a ideia seria, e é uma questão orientada para a ação também. Você age com a proposição de que, se agir corretamente no mundo, o ser se revelará a você como benevolente. Mas você nunca saberá a menos que faça isso. Então, isto é um chamado. Haja com a proposição de que, se agir corretamente,
O próprio ser é benevolente. Não há motivo para assumir o contrário. Assumir o contrário seria ser o mais cínico e amargo possível. Portanto, todas as coisas que vós quereis que os homens vos façam, fazei-las vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Isso é uma questão de reciprocidade. Esta regra muitas vezes é lida como seja gentil com as outras pessoas. Não é isso que esta regra significa. Isso significa algo como conceitualize como as coisas poderiam ser ótimas, se fossem ótimas para você, se você estivesse cuidando de si mesmo, e então trabalhe para que isso seja o caso para todos os outros. Você vê isso no budismo. Buda alcançou o Nirvana. Essa é a teoria. Ele foi tentado com a oferta de permanecer lá. Ele rejeitou essa oferta e voltou ao mundo profano. Ele sentiu que a conquista do Nirvana era insuficiente a menos que todos o alcançassem simultaneamente. É tratar a si mesmo corretamente. Isso é uma coisa difícil de fazer, porque você é uma criatura imperfeita, vergonhosa, covarde, enganosa, malévola e mortal. E você sabe disso. Não é fácil tratar algo assim corretamente. Não é óbvio que as pessoas se tratem melhor do que tratam outras pessoas. Eu não acho que isso seja óbvio de forma alguma. Mas talvez você possa começar consigo mesmo e pensar: vou cuidar de mim como se tivesse valor. E então vou trabalhar para estender essa cortesia a todas as outras pessoas. A hipótese aqui é que, se você pegar toda a sabedoria moral que a humanidade gerou ao longo de seus milênios de luta, evoluiu e depois se manifestou em metáforas e histórias, e depois codificou em leis articuladas, e escolher um princípio que dominou tudo isso, este seria o princípio. É interessante também porque é a lei e os profetas. A lei é a regra, mas os profetas são o processo pelo qual as regras estão sendo atualizadas. E assim, os profetas são superiores, de alguma forma, à lei. A proposição que é estabelecida nesta declaração específica é que este axioma, que é otimizar o seu próprio modo de ser e depois trabalhar para fazer o mesmo por todos ao seu redor, não é apenas a coisa que está no centro da lei, mas está no centro do processo que gera e atualiza a lei. É uma coisa incrível para alguém dizer, Ara. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Quem no mundo poderia possivelmente discordar disso? Todo mundo em sã consciência sabe que existem 1 milhão de maneiras de fazer as coisas erradas. Há uma maneira, se você tiver sorte, de fazer as coisas certas. E, portanto, a ideia de que há um caminho muito, muito estreito que você percorre para fazer as coisas certas está plenamente correta. Isso é sabedoria. Essa é a linha entre o caos e a ordem que você deve seguir constantemente. É uma linha muito, muito fina. Se você se afastar um pouco demais em uma direção, haverá muito caos. E se você se afastar um pouco demais na outra direção, haverá muita ordem. Ambos não são bons. O equilíbrio deve ser exatamente correto. Você pode sentir. Eu realmente acredito que você pode sentir isso, e acho que é seu instinto mais profundo. Quero dizer biologicamente. Não quero dizer isso metaforicamente. Acredito que sua psique está organizada para existir em um cosmos composto por caos e ordem. Acredito que é por isso que você tem a estrutura hemisférica que tem. Isso é mais profundo do que uma metáfora. Quando você sente que está envolvido de maneira significativa no mundo, quando o terror de sua mortalidade desaparece, quando você está envolvido e é atemporal, esse é o instinto mais profundo que você tem, dizendo que você está no lugar certo, na hora certa. E então o que você faz é praticar estar lá. Aquele ponto estreito que é tão difícil de encontrar, você vagueia ao redor dele. Talvez, se tiver sorte, possa observar. Isso é um experimento. Observe a si mesmo por 2 semanas, como se não soubesse quem você é, porque você não sabe. Perceba que haverá momentos em que as coisas se alinham adequadamente para você. Não é fácil perceber, porque quando estão alinhadas assim, você está tão envolvido que não percebe exatamente. Mas você dirá: estou no lugar certo. Como cheguei aqui? O que estou fazendo certo? Como isso poderia acontecer com mais frequência?
Como eu teria que me comportar para que isso aconteça com mais frequência? E então você pratica isso. Talvez, em vez de 10 minutos por mês ou 10 minutos por semana, sejam 15 minutos por dia, e depois meia hora por dia, depois 1 hora por dia e depois 4 horas por dia. E então, talvez, se você for extraordinariamente cuidadoso, chegará a um ponto em que é assim a maior parte do tempo. Porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Isso é um conselho especialmente bom para a situação política de hoje. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura se colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore má dá maus frutos. Bem, isso é o que aprendi ao estudar a história do totalitarismo no século XX, que uma árvore má dá maus frutos. É engraçado. As pessoas pensam em sua relação com a divindade e Deus de uma maneira primitiva e infantil. Por que um milagre não pode simplesmente se manifestar para que eu seja convencido? O engraçado é que, em primeiro lugar, você não seria. Se um milagre realmente acontecesse, você o esqueceria em cerca de 6 meses. Você acha que isso não é verdade, mas é verdade. Você realmente o esqueceria porque é isso que as pessoas são. Mas há milagres negativos acontecendo o tempo todo, o que realmente empresta alguma credibilidade à minha suposição. Você não presta atenção a isso. Se não podemos aprender com o que aconteceu no século XX, então somos absolutamente incapazes de aprender. O que aconteceu no século XX foi um conjunto de lições tão amargas quanto se pode imaginar. Está associado precisamente a isso. Uma árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Esse é o motivo do dilúvio, o arquétipo constante da árvore. É o arquétipo do ser, é muitas vezes o arquétipo do eu. Qual é o aviso aqui? Se você é principalmente madeira morta, você vai queimar. Você pode pensar nisso de forma metafísica. Você pode projetar isso na eternidade e pensar nisso como uma forma de inferno. O engraçado é que, quando isso está acontecendo com você em tempo real, é como uma eternidade no inferno. É uma maneira perfeitamente razoável de pensar, mas você pode tirar os elementos metafísicos e dizer: se você é principalmente madeira morta, uma faísca vai te incendiar. Isso também é muito digno de ser pensado. Pelo fruto os conhecereis. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Essa é uma linha interessante. Uma das críticas adequadas ao cristianismo tradicional, esta é a crítica que Nietzsche apresentou, era que o cristianismo havia se degenerado em sua missão moral. Jung foi um pouco mais simpático, e vou te dizer o porquê em 1 minuto. A ideia de Nietzsche era que o cristianismo havia perdido seu caminho quando gerou a pressuposição de que a humanidade estava salva, de alguma forma final, pelo sacrifício de Cristo. Isso significava que o trabalho já estava feito. Estou sendo severo em meu julgamento para a simplificação retórica, mas a ideia era que, se você apenas professasse fé que isso já havia ocorrido, então você era concedido a salvação eterna. Não é tão simples, e acho que é isso que essa linha realmente representa. Ela diz: como você entra no reino dos céus? Novamente, você pode pensar nisso sob o aspecto da eternidade, ou pode pensar nisso como uma declaração psicológica. A resposta é bastante simples. É fazer o que Noé fez para torná-lo imune ao dilúvio. E isso é andar com Deus. É disso que se trata esse sermão. Ele está delineando os elementos práticos disso. Os elementos práticos são buscar o bem mais elevado possível, manifestá-lo no mundo, e então você pode ter a oportunidade de habitar o bem mais elevado possível que está postulando para a existência. Talvez não, mas você não pode pensar em uma maneira mais prática que isso. Se você construir uma casa, talvez possa viver nela. Se você não construir uma casa,
não poderá viver nela. Se você construir uma boa casa, então poderá viver em uma boa casa. Se você construir uma casa perfeita, talvez possa viver em uma. Mas se você apenas disser que a casa já foi construída para você, então a probabilidade de você poder viver onde precisa viver é zero. Não há probabilidade de você poder viver na casa perfeita sem esforço. Naquele dia, muitos me dirão: esse é o dia do juízo. Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas obras maravilhosas? E então eu lhes confessarei: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso é o dia do juízo. Essa é uma ideia arquetípica. Em parte, é arquetípica porque todo dia é o dia do juízo. A parte de você que é equivalente ao Logos, a parte de você que é o seu próprio ideal, está em julgamento eterno de sua iniquidade. Essa é a fonte da culpa, da vergonha, do ressentimento, da vontade de matar e do genocídio. Isso acontece porque você pode intuir o ideal. O problema de intuir o ideal é que um ideal é sempre um juiz. Não há diferença entre um ideal e um juiz, e você é julgado eternamente pelo seu próprio ideal. Se você não tem um ideal, então não tem direção e significado em sua vida. E é claro, quanto mais extremo o ideal, mais rigoroso é o juiz. Jung estava muito curioso sobre por que o livro do Apocalipse foi acrescentado à Bíblia, porque o livro do Apocalipse é um livro muito estranho. Nos evangelhos, Cristo é, eu diria talvez, principalmente misericordioso. Há uma guerra em seu caráter entre a verdade e a misericórdia, mas é uma das duas, talvez a misericórdia. A observação de Jung era que o Cristo dos evangelhos era muito misericordioso, e é por isso que o livro do Apocalipse foi acrescentado ao Novo Testamento. No livro do Apocalipse, Cristo, que é o ideal transcendente e acima da pirâmide, é apenas um juiz, e todos falham. Claro, o ideal final é o juiz final. Essa é a realidade arquetípica ali. Você pode dizer, bem, eu não quero ser julgado, então vou dispensar o ideal. Mas então você é Caim. Caim é exatamente a pessoa que dispensa o ideal. Não há como escapar disso. Não há como escapar do julgamento eterno. Essa é a história arquetípica. As pessoas investiram muito trabalho nessas representações. Elas não estavam brincando. Essas são peças sérias de trabalho. Não as entendemos, mas isso não significa que as pessoas que as criaram não sabiam o que estavam fazendo. As pessoas que criaram essas representações eram gênios. Não é como se entendessem de maneira articulada exatamente o que estavam tentando representar. Mas o que estavam representando eram as metáforas no cerne de nossa cultura, na medida em que nossa cultura é funcional e boa. Essas são as metáforas sobre as quais ela se baseia, e elas não são para os fracos de coração. Você diz que a religião é o ópio das massas. Então, como você explica isso exatamente? Porque se fosse ópio que você estivesse procurando, você poderia simplesmente se livrar desse painel. Outra coisa interessante sobre a proposição é que se olharmos para o livro de Apocalipse e o julgamento, quase todo mundo acaba do lado direito desse painel. Então, se você está apenas invocando algum tipo de desejo patético, por que inclinar as balanças dessa maneira? Você acha que isso deve fazer as pessoas se sentirem bem? Eu não acho. Há quase nada nesta imagem que deveria fazer as pessoas se sentirem bem. Se você a entender corretamente, ela deveria te aterrorizar até as profundezas de sua alma. É para isso que a imagem serve. Portanto, aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática é semelhante a um homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, vieram as enchentes e sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois estava fundamentada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática será semelhante a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa, e ela caiu, sendo grande a sua queda. Esta é uma linha muito interessante. De vez em quando, isso acontece especialmente em contextos bíblicos, você se depara com linhas que não consegue acreditar que realmente existem.
Você não consegue imaginar como alguém poderia ter imaginado e conjurado essa linha. Essas duas linhas são assim, pelo que entendi. E aconteceu que, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, o povo ficou maravilhado com a sua doutrina, pois ele ensinava como alguém que tinha autoridade e não como os escribas. Isso foi uma coisa que eu realmente não apreciava nas igrejas que frequentei. As lições eram ministradas pelos escribas, e as palavras eram apenas repetidas, mas não havia poder nelas. Não havia significado nelas. Era como quando eu tinha 20 anos e estava dizendo coisas que não significavam nada. Eram palavras que pareciam boas. Eram como um tecido dourado, suponho, que você pode envolver em volta de si mesmo, mas não tinham substância. Há uma grande diferença entre ouvir algo com substância e ouvir algo que é dito apenas porque soa bem. Essa linha diz que quem proferiu as linhas que acabamos de descrever parecia saber do que estava falando, e não alguém que estava apenas repetindo algo para parecer bom. Certamente me parece que as linhas que revisamos têm um impacto impressionante da autoridade. Voltando a Noé. Mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro em suas gerações. E Noé andou com Deus. E Noé gerou 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Você viram o novo comercial da NRA? Eu diria que é uma das manifestações mais chocantes da polarização política nos Estados Unidos que já vi. A maior parte do que vi foi no espectro político da esquerda. O que mais me chocou foi do lado da esquerda. Mas o novo comercial da NRA é algo completamente novo. É uma mulher atraente fazendo uma narração. Ela se parece um pouco com a Demi Moore, mas tem uma aparência meio de durona e um olhar de desprezo no rosto. Isso é perigoso. No fundo, só há imagens de tumultos da Antifa, tumultos em Berkeley, incêndios e protestos. Ela descreve isso como uma conspiração que envolve a elite intelectual, incluindo Hollywood, que é mencionada. A acusação é que há um grupo de intelectuais corruptos, digamos, que estão levando o país à ruína, e é hora de pegar suas malditas armas. Procure o comercial e veja o que você acha. Há muitas pessoas que ficariam perfeitamente felizes se esse fosse o rumo que estamos seguindo. Uma das coisas que estou esperando é que possamos conseguir conversar a respeito disso. Mas estamos em uma situação em que todo ato de idiotice individual nos empurrará um passo mais perto do abismo. Isso deixará os 15% da população, ou 30%, que adorariam ver tudo degenerar para o caos, perfeitamente felizes, porque esse é o objetivo deles. A terra também estava corrompida diante de Deus, e a terra estava cheia de violência. E Deus olhou para a terra, e eis que estava corrompida, pois toda a carne corrompeu o seu caminho sobre a terra. E Deus disse a Noé: Chegou o fim de toda a carne diante de mim, porque a terra está cheia de violência por causa deles, e eis que os destruirei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás. O comprimento da arca será de 300 côvados, a sua largura de 50 côvados e a sua altura de 30 côvados. Farás uma janela na arca e a acabarás de um côvado em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Essa é uma reviravolta bastante otimista na história. Não é apenas Noé, mas ele consegue salvar toda a sua família e até algumas gerações posteriores. Isso é algo bom para se pensar. Eu tive uma cliente que teve uma infância muito difícil, para dizer o mínimo. Ela tinha um filho, e o que era realmente interessante nela em relação ao seu filho era que ela se recusava a fazer com ele todas as coisas que poderia ter aprendido a fazer, dada sua extensa experiência em ser tornada o mais infeliz possível por alguém determinado a derrubá-la.
Ela aprendeu a lição oposta de toda a sua miséria e tormento, que era não passar adiante essa dor para as próximas gerações. Portanto, a ideia aqui é que, se você caminhar corretamente, agir corretamente e agir com Deus da maneira que temos discutido, talvez isso não seja apenas para você. Talvez seja também a coisa que salvará sua família, e, por implicação, talvez também salvará a sociedade. Isso é exatamente o que acontece com Noé. Primeiro é ele, e depois é sua família, mas tudo o mais perece. Ao agir corretamente e salvar a si mesmo e sua família, ele na verdade salva o mundo. As pessoas mais profundas que li, que meditaram profundamente sobre o problema da catástrofe totalitária, e eu colocaria Alexander Solzhenitsyn no topo dessa lista. Todo o seu corpus, 3 volumes, cada um com 700 páginas em letra miúda, é um grito longo sobre a absoluta necessidade de honestidade individual e comportamento ético como a única fortaleza contra a catástrofe totalitária. Li muitos escritores que tentaram diagnosticar os problemas do século XX. Acho que Solzhenitsyn chegou às mesmas conclusões a que Viktor Frankl chegou como consequência de suas experiências nos campos de concentração nazistas. Também sou admirador de Frankl, mas Solzhenitsyn leva isso a um nível de profundidade totalmente diferente e faz um caso extraordinariamente forte de que as sociedades não se deterioram apenas porque as pessoas dentro delas se tornam individualmente corruptas, mas que a única maneira de evitar isso é para que os indivíduos dentro dessa sociedade rejeitem essa corrupção em suas próprias vidas pessoais. Ele conta inúmeras histórias de pessoas que ele conheceu nos gulags, os campos de trabalho forçado, os campos da morte na União Soviética, que eram tão incrivelmente fortes que, mesmo sob as condições mais extremas possíveis, não havia chance de que elas se desviassem do caminho correto e estreito. Não havia nada que as autoridades pudessem fazer para movê-las. Apenas assistir a isso foi o suficiente para transformar Solzhenitsyn. Claro, uma das coisas que ele se perguntava era, depois de passar um bom tempo nos campos de trabalho forçado, era como exatamente eu cheguei aqui? Sem colocar a culpa nos outros, e ele poderia. Foi culpa de Hitler e foi culpa de Stalin. Definitivamente foi culpa de ambos. Mas para Solzhenitsyn, também era culpa dele, porque ele estava jogando o mesmo jogo. E de todas as criaturas de toda a carne, de 2 de todos os tipos tu trarás a arca, para mantê-los vivos contigo. Eles serão macho e fêmea. Das aves segundo a sua espécie, e dos animais segundo a sua espécie, de todo o réptil da terra segundo a sua espécie, de 2 de cada tipo virão a ti, para mantê-los vivos. Há outra mensagem na história, que não é apenas Noé, sua família e a sociedade humana que dependem das ações apropriadas de Noé no mundo. É o planeta inteiro. Em uma era de catástrofes ambientais excessivas, extremas e geralmente desonestas, isso é algo a ser considerado muito seriamente. Talvez não haja nada melhor que você possa fazer, considerando todas as coisas, incluindo aquelas que estão fora das fronteiras da sociedade humana, do que se organizar e se alinhar adequadamente em todas as dimensões do seu ser, desde o microcosmo mais minúsculo até o macrocosmo final. É assim que todo o ser é redimido. Isso é o que a história sugere. Como pessoas cínicas e modernas, lemos isso como se fosse escrito por pessoas primitivas, que pensavam que alguém poderia realmente construir um barco e colocar 2 de cada espécie nele, e assim salvar o mundo. É embaraçoso ver algo interpretado de maneira tão superficial, especialmente por pessoas que não têm a ignorância como justificativa. Essas histórias precisam apelar para todos? E há muitas pessoas no mundo que não são muito brilhantes, e, portanto, tendem a levar as coisas de maneira concreta, como uma criança levaria as coisas de maneira concreta se você lesse uma história para ela. E a história pode ser interpretada de maneira concreta, mas precisa ser, porque as histórias precisam ser para todos. Mas, se você é sofisticado, isso não significa que você deve descartá-la como se fosse escrita para uma criança. Talvez você tenha a obrigação de olhar um pouco mais fundo e pensar por um momento que ela não teria sido preservada por tantos milhares de anos se não houvesse algo mais do que um mero desprezo intelectual casual indicaria. E toma contigo de toda a comida que se come, e ajunta-a para ti,
e te servirá de alimento a ti e a eles. Assim fez Noé. Conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. E o Senhor disse a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos tomarás de ti 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, 7, o macho e a fêmea, para se conservar em vida sobre a face de toda a terra. Pois daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei perecer tudo o que fiz na face da terra. E Noé fez tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Tinha Noé 600 anos, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. E Noé entrou na arca, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo réptil sobre a terra, vieram a Noé 2 a 2 para entrar na arca, como Deus havia ordenado a Noé. E sucedeu que, depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, no dia 17 do mês, naquele mesmo dia, todas as fontes do grande abismo jorraram, e as janelas dos céus se abriram. E caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia Noé, seus filhos, Sem, Cão e Jafé, a mulher de Noé e as 3 mulheres de seus filhos com eles, entraram na arca. Eles e todos os animais segundo as suas espécies, e todo o gado segundo as suas espécies, e todo réptil que se arrasta sobre a terra segundo as suas espécies, e toda ave segundo as suas espécies, todo pássaro de toda sorte. E eles entraram na arca para Noé, 2 a 2 de toda a carne, na qual havia fôlego de vida. Isso faz de Noé o pastor supremo, o cuidador do jardim e o pastor de todas as coisas. Esse é um papel incrível, e talvez seja isso que o mantém à tona durante o dilúvio. Os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta. 40 dias durou o dilúvio sobre a terra, e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. As águas dominavam cada vez mais a terra, e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. As águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas. Então toda a carne que se movia sobre a terra pereceu, tanto aves, gado, feras, répteis e o homem. Todos em cujas narinas havia o fôlego de vida, de tudo o que estava em terra seca, morreram. E foi destruída toda a substância vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o gado, os répteis e as aves do céu. Foram destruídos da terra, e somente Noé ficou vivo, e aqueles que estavam com ele na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra durante 150 dias. E Deus se lembrou de Noé, de todos os seres vivos e de todo o gado que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e as águas se aquietaram. Também as fontes do abismo e as janelas dos céus se fecharam, e a chuva do céu cessou. E as águas retrocederam de sobre a terra continuamente. E ao cabo de 150 dias diminuíram. A arca descansou no 7º mês, no 17º dia do mês, sobre os montes de Ararat. As águas foram minguando até o 10º mês. No primeiro dia do 10º mês, apareceram os topos dos montes. E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, Noé abriu a janela da arca que havia feito. E soltou um corvo, que saiu, indo e voltando, até que as águas secaram de sobre a terra. Depois, soltou uma pomba, a fim de ver se as águas tinham diminuído de sobre a face da terra. Mas a pomba não achou onde repousar a planta do seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas ainda estavam sobre a face de toda a terra. Então estendeu a mão, e tomou-a, e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. A pomba voltou a ele à tarde, e eis que trazia uma folha de oliveira no seu bico. Assim conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra.
Esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas ela não retornou mais a ele. No ano 601 da vida de Noé, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, secaram as águas sobre a terra. Então, Noé removeu a cobertura da arca, olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, no dia 27 do mês, a terra estava seca. Então Deus falou a Noé, dizendo: Sai da arca, tu e tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. Traze contigo todo animal que está contigo, de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que se arrasta sobre a terra, para que abundem na terra, e sejam fecundos, e se multipliquem sobre a terra. Então Noé saiu, e seus filhos, sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil, toda ave, tudo o que se move sobre a terra, saiu da arca segundo as suas famílias. E Noé edificou um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu sacrifícios sobre o altar. Já ouvi pessoas, como David Suzuki, afirmarem que a estrutura subjacente da cultura ocidental, em trechos como este, entrega a Terra aos seres humanos e justifica a nossa destruição do planeta. Não acho que essa seja uma leitura cuidadosa. Parece-me que, dada a importância de tais questões, uma leitura muito mais próxima é realmente necessária. Na história de Adão e Eva, quando Adão e Eva são expulsos do jardim, Deus diz a Eva que ela será subordinada ao marido. Ele não diz que isso deve acontecer, ele diz que isso vai acontecer. A mesma coisa, na minha opinião, está contida em trechos como este. Não necessariamente que isso seja algo que deve acontecer, mas algo que aconteceu é literal. É bastante notável escritos tão antigos sejam tão precisos. Não era óbvio, até talvez, a década de 1960, que tínhamos dominado a Terra a ponto de que o próprio futuro da sua existência estivesse em nossas mãos. Isso é um elemento profético deste conto. E o temor de vós e o pavor de vós estarão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus, em tudo o que se move sobre a terra e em todos os peixes do mar. Na vossa mão são entregues. Isso está correto. Tudo o que se move e vive vos servirá de mantimento. Assim como vos dei a erva verde, vos dou tudo. Mas não comereis carne com sua vida, isto é, com seu sangue. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal o requererei, e da mão do homem, e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Esta é uma seção difícil de interpretar. Significa algo como Deus descreve o domínio sobre o planeta que a humanidade revitalizada terá e nota o poder que o acompanha, e em seguida impõe uma limitação. A limitação é manter a santidade da vida, apesar de seu poder. Embora não seja fácil extrair da forma como isso foi traduzido, o que Deus está dizendo a Noé é que, se você tirar a vida de alguém, se você matar alguém, e se um animal matar um ser humano, haverá um preço a pagar por isso. Portanto, há uma oportunidade, que é que os descendentes de Noé podem dominar a terra. Mas há uma limitação moral imposta, que é, no entanto, a vida em si deve ser considerada como santificada e sagrada. Aquele que derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus fez Deus o homem. E vós, sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Deus falou então a Noé e a seus filhos, dizendo: E eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós, e com todo ser vivente que está convosco, tanto aves, gado e todos os animais da terra que saíram da arca, sim, contigo estabeleço a minha aliança, e não mais será destruída toda a carne pelas águas de um dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal da aliança que firmo entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, por gerações perpétuas. Ponho o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal de aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança, que está entre mim e vós, e todo ser vivente de toda a carne. E as águas,
Não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. Existe um acordo, de certa forma. O acordo é, pelo que posso perceber, que na medida em que a humanidade concorda em agir da maneira de Noé, então a ameaça de destruição catastrófica se manterá afastada. E o arco estará na nuvem, e eu olharei para ele, para que me lembre da aliança eterna entre Deus e toda criatura viva de toda a carne que há sobre a terra. E Deus disse a Noé: Este é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda a carne que há sobre a terra. Então, é um bom lugar para parar. Não haverá palestra na próxima semana, aliás, porque o teatro estava reservado. Haverá uma pausa de uma semana. Quando voltarmos, terminaremos a história de Noé, não resta muito dela. Falaremos sobre a Torre de Babel, que é uma história muito curta, mas muito, muito interessante, e depois passaremos para a história de Abraão. Muito obrigado por virem. Nos vemos daqui a 2 semanas.